É mais do que evidente que os jogos mudaram muito ao longo dos anos, e quando eu digo isso, eu coloco quase todo o foco nos games de terror e horror. Desde os mais simples até os mais complexos, é impossível negar a existência de uma franquia em específico que revolucionou esse gênero para sempre, principalmente na forma com a qual as empresas independentes interpretam a produção dos mesmos. Seja muito bem-vindo à Penumbra, você está assistindo a Dark Stories e hoje vamos falar um pouco sobre o maravilhoso legado da franquia Amnésia. Tendo o início de uma reviravolta bizarra lá pelos anos 2000, os games de terror começaram a introduzir elementos de ação quase como base. Jogos como os da saga Resident Evil e Dino Crisis dominavam o mercado, trazendo à tona posteriormente jogos como Doom e Fear, e ainda depois o Dead Space. Esses action horror, como ficaram conhecidos, se tornaram uma tendência tão forte que acabaram inspirando DayZ, Left 4 Dead 2 e muitos outros. Porém, em 2010 nós vimos algo muito interessante. A partir desse ano começamos a entender e admirar o poder de pequenos estúdios, e em meio a tanto investimento em jogos com muita ação no meio do terror, o primeiro game que se destacou mundialmente por escolher fazer o oposto foi Amnesia: The Dark Descent, lançado pela Frictional Games na data mencionada. Esse jogo abriu as portas para algo que foi praticamente um verdadeiro susto: a vulnerabilidade do protagonista. Ele nos colocava na pele de um homem sem memória em um bizarro castelo, e o seu objetivo seria entender o que estava acontecendo, já que por algum motivo sua memória foi apagada por ele mesmo de maneira proposital. Toda a história se passa no século XIX, apresentando Daniel como um protagonista que visa desbravar os segredos esquecidos do castelo Brandenburg, através de uma carta escrita por ele mesmo, ordenando que ele matasse um tal de Alexander, o barão desse castelo. E tudo isso sem nenhuma arma, nem absolutamente nada para se defender, deixando tudo muito mais aterrorizante. E conforme exploramos essas masmorras, encontramos pistas espalhadas que revelam aos poucos a história de Daniel e a razão por trás de todo o seu esquecimento, tudo contado através de diários e notas fragmentadas e algumas visões perturbadoras ao longo da jornada, até descobrirmos que ele estava envolvido em práticas sombrias de alquimia e magia negra, sob a orientação de Alexander. E claro, não para por aí, já que o castelo é infestado de abominações e criaturas grotescas que temos que fugir a todo custo, devido ao fato de não termos absolutamente nenhum meio de nos defendermos. E é aqui que começa a verdadeira revolução do horror psicológico. Quanto mais avançamos, mais descobrimos, e quanto mais descobrimos, mais ficamos cientes do perigo de certos conhecimentos. Daniel sempre foi um garoto muito solitário, criado em uma família com muitos problemas. Sua irmã tinha severos problemas de saúde, passava a maior parte do tempo muito doente e posteriormente acabou falecendo. O pobre garoto desenvolveu uma fobia assustadora da escuridão, elemento que é abordado durante toda a gameplay. Nessa mesma época ele sofria bullying na escola, o que implicitamente foi responsável por suas fobias. E muito tempo se passa até que ele se torna um homem muito bem sucedido no ramo da arqueologia, tendo a sua formação completa na área e contratado pelo Museu Britânico, até que ele é indicado para efetuar pesquisas em uma antiga câmara funerária na África, e no meio do trabalho um deslize provoca um desabamento, fazendo com que ele ficasse preso e encontrasse um famigerado orbe. Horas depois ele é retirado de lá de dentro e enviado de volta para casa para se recuperar desse acidente, porém mais tarde chega a notícia de que toda a equipe envolvida na escavação foi massacrada, exceto um homem que alegava que algo havia caçado todos os trabalhadores ali no local, e Daniel começou a estudar essa orbe que ele levou consigo, levando-a para inúmeras análises em equipe, e dias depois todos que tiveram contato com ela apareceram mortos, e Daniel ao mesmo tempo começou a ser atormentado por pesadelos, até que um dia chega para ele uma carta vinda da Prússia, uma carta de Alexander de Brandenburg, oferecendo ajuda ao pobre rapaz, dizendo que teria conhecimentos úteis que poderiam ajudá-lo, convidando-o para conhecer o castelo. E Alexander também aproveita e explica para Daniel a existência da Sombra, uma entidade uniforme que consome tudo que é carne e não possui
controle. Essa entidade era a guardiã do orbe. Além disso, o Barão deixa muito claro que será necessário a realização de experimentos com os prisioneiros daquele castelo, a fim de respostas mais completas. E é nesse ponto que Daniel trava o acordo com Alexander, o mesmo acordo que acarretou em toda sua ruína e arrependimento. E em um dia estranho, quando eles acabam matando uma criança da vila local, Daniel percebe o seu envolvimento em toda a desgraça que se ocorreu. Então ele bebe um líquido para poder perder sua memória e como uma forma de redenção a fim de resetar o seu cérebro para que pudesse entender que era necessário matar o Alexander e acabar com tudo isso, já que o mesmo usou o protagonista para benefício próprio e estava prestes a transferir o poder do orbe para si mesmo. E bom, depois de todo esse sufoco, Daniel obtém sucesso. E o mais interessante é que durante toda a jornada podemos perceber que Alexander não é humano. Ele seria uma criatura que veio de outras terras até o nosso planeta, pelo fato de ter sido banido pelos seus semelhantes. Como ele se enxerga superior a nós humanos, suas atrocidades através do seu ponto de vista era apenas um mal necessário. E o mais louco de tudo é que em Amnesia Rebirth podemos conhecer boa parte desse mundo de onde ele veio, tendo contato também com a Imperatriz, que talvez seria da mesma linhagem do Alexander, isso sem contar as referências ao primeiro game no final de Amnesia The Bunker, cujo tem um vídeo falando sobre ele aqui no canal e vai estar aparecendo no card aqui em cima. Eu mencionei só esses jogos, mas é admirador como todos os games da franquia se conectam, formando uma única história e um único universo riquíssimo em detalhes, que veremos muito ainda pela frente. E claro, não preciso nem dizer nada para que percebamos toda a influência da saga Amnesia até nos dias atuais, a forma como interpretamos a sanidade, até mesmo em RPGs de mesa, a forma como interpretamos o medo, a loucura e a escuridão, e mais a forma como interpretamos a própria realidade em si, entendendo finalmente que tudo que vemos talvez não se encaixe mais nos padrões estabelecidos. Tudo isso é mesclado em uma narrativa muito imersiva, psicológica, complexa e delirante, e ainda serve e continuará servindo de inspiração para inúmeros futuros projetos. Depende da sua causa. Ele tá se soltando! Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! Ai, meu Deus! Run. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir! Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha curtido esse conteúdo e também aproveitado essa viagem ao passado em uma verdadeira época de ouro. Se você nunca ouviu falar em Amnésia, pesquise mais sobre, jogue os seus jogos se possível ou assista-os aqui pelo YouTube mesmo. Você vai se impressionar com a capacidade fantástica que eles têm de te fazer querer fechar o game a todo momento. E não digo só os mais novos não, inclusive o foco é nos mais antigos. Eu decidi fazer esse vídeo como uma apreciação a essa franquia que marcou a minha vida, tanto direta quanto indiretamente, pois os sustos que eu tomei jogando esses jogos eu nunca mais vou esquecer. E claro, venha fazer parte da penumbra você também, viajante. Deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse, sobre esses assuntos e mais. Nos vemos em breve.